Bora começar então, livezinha, analisando uns dados. Essa base de dados aqui que eu peguei é uma base de dados do Kaggle, que está aqui. Vou mostrar. Então, essa base de dados aqui é Coffee Sales. Então, uma base de dados de uma máquina de café. Uma base de dados de uma máquina de café. E que o cara disponibilizou aqui no Kaggle. Então, tem as vendas da máquina de café. Aqui nós vamos analisar essas vendas da máquina de café. Então, deixa eu colocar aqui no canto aqui. Então, deixa eu até colocar aqui em cima. Coffee Sales. Analisando dados de uma. Eu acho que é vending machine de café. Então é aquelas máquinas de café que você paga, né? Você põe o cartão ali ou o dinheiro e aí você pega ali o seu cafezinho, ou tem chocolate quente, ou tem vários outros tipos de café, né? Eu não sei qual é a moeda que tá aqui, não sei da onde vem o dado. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo identificar pela pessoa aqui. Não sei. Não sei de onde vem, não sei. Mas enfim, tem aqui a moeda. Então, nessa base aqui nós temos, né? Eu carreguei do Kaggle, então eu importei aqui as bibliotecas Pandas, NumPy, Matplotlib. Para quem não sabe, o Pandas ele é tipo um Excel do Python. O NumPy ele serve para trabalhar com matrizes, fazer cálculos. O Matplotlib, PyPlot aqui, ele serve para criar gráficos. E eu vou importar também aqui o Seaborn SNS. Então o Seaborn aqui, SNS, estou dando um apelidinho para ele, né, para não chamar o nome da biblioteca toda. Também é para criar gráficos também. Então eu estou consultando aqui essa biblioteca do Kaggle aqui. Então eu baixo o dataset direto lá do site, tá? Aqui ele printa para mim Eu vou resetar o kernel. Vou começar de novo aqui. Restart. Vou resetar o kernel. Hoje eu abri de supetão essa live aqui. Então resetei o kernel. Então vou importar as bibliotecas e ele vai printar para mim aqui também na onde que está no meu computador aqui, onde que foi baixado os dados. Então são dois CSVs, dois arquivos CSV. Eu tenho aqui um index 1 e o index 2. Esse df-head, então aqui eu leio com pd.read csv. pd é o nome da biblioteca que eu dei aqui, do Pandas, que é o meu Excel. É como se eu estivesse chamando uma função do Excel para ler o arquivo do Excel, não do Pandas, para ler o arquivo. Aqui é uma outra função já um método aqui do DataFrame para eu ver as 5 primeiras linhas, então df1.head. Então aqui a gente já consegue observar, né? Eu tenho uma data, um date time aqui, que foi exatamente a hora que a pessoa comprou ali o café, o tipo de pagamento que ela fez, cash type. Esse card, eu não sei que informação é essa, tá? Não sei se é só uma sigla lá da máquina, não sei. O money, qual foi, né, o valor pago. E o coffee name, qual foi o produto, tá? Aqui o df1, esse df1.shape aqui, é para eu olhar qual é a dimensão dos dados. Então, eu vou comentar aqui.
olhando as 5 primeiras linhas, tá? Aqui, olhando a dimensão da tabela. Beleza. Então, como eu disse, eu não sei o que é card. Eu não sei. Então, aqui eu já estou dropando ela. Tô jogando fora essa coluna. Removendo a coluna card. Porque eu não sei mesmo o que é, tá? Vamos lá. Aqui eu estou olhando a minha segunda tabela. Então, eu estou olhando. Só fiz essa parte só, tá, gente? Porque é uma parte mais chatinha de olhar a tabela e tal. Mas eu tô olhando aqui as 5 primeiras linhas do DF2. Então, vendo as 5 primeiras linhas do DF1 aqui em cima e do DF2 aqui embaixo, certo? Beleza. E também aqui eu tô olhando a dimensão também, tá? Então eu vou deixar comentando assim, olhando a dimensão da tabela 2. Beleza. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo um outro DF aqui, uma variável, DF main, que vai ser o quê? Ó, eu estou concatenando as duas, né? Vou colocar assim, as duas tabelas. Estou concatenando as duas tabelas em uma só. Em uma só. Então aqui eu vou ter o meu df main, main é principal, né? Eu vou ter aqui esse df main, que são os dois aqui principais juntos. Os dois, né, dfs juntos aqui. Então daí eu vou ter um total de 3.898 linhas. Aqui, ó, eu estou observando as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas, tá? Quando eu dou um df main assim, trazendo aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, início da análise. Por quê? Porque para eu separar os blocos aqui, né? Então eu carreguei os dados ali, dei uma olhada nos dados. Eu posso até colocar aqui que aqui seria uma análise exploratória, mas não é bem uma análise exploratória. Mas de alguma forma é. De alguma forma é. Vou colocar aqui análise exploratória. Tá? De alguma forma é. Deixa eu abrir. Pronto. De alguma forma aqui é uma análise exploratória. Agora, como eu disse, né? Eu já tinha olhado a dimensão da tabela, olhado as 5 primeiras linhas aqui. Eu tinha também olhado as 5 primeiras linhas da segunda tabela. E aí eu criei uma terceira tabela que é a união dessas duas bases aqui. Eu não sei porque foi dividido em duas bases, mas quando o cara deixou disponível ali a tabela de vendas dessa máquina de café, ele resolveu dividir em duas. Então aqui a gente começa olhando os tipos de dados. Então é muito importante a gente saber olhando os tipos de dados. É importante a gente saber qual o tipo de dado que eu tenho aqui na minha tabela. E com o pandas aqui do Python,
eu consigo ver isso com esse método info aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó, dfmain, que é o meu data frame, essa minha tabela aqui, ponto .info. E aí eu consigo ver aqui o que eu tenho. Então a minha data ela tá como object, que é texto basicamente. Datetime também era para ser um datetime, um formato datetime, mas não tá. Aqui também era para ser, mas não tá. O cache type, que é um texto mesmo, então tá correto. O money aqui, que é o valor que a pessoa pagou na máquina, tá como float. Float é um tipo de dado decimal, tá? É um tipo de dado decimal que tem casas decimais ali. Então, esse daqui é um dado decimal, né? 38.7. E o coffee name, que é o nome do produto que foi comprado na máquina, também é texto. Então, a gente parte aqui desse assim. Se a gente precisar, se a gente precisar transformar isso daqui para data, a gente vai transformar, tá? A gente vai transformar. Aqui, o que eu fiz aqui, tá? Eu tava dando uma explorada aqui antes de entrar em live. Eu tava dando uma olhada nos dados e tentando criar algumas perguntas para a gente ir respondendo. Perguntas que poderiam ser feitas por um gerente, por um CEO. Tipo, qual tipo de pagamento foi mais usado em 2024 e 2025? Quais foram os produtos mais vendidos de cada trimestre? Qual foi a diferença de faturamento entre 2024 e 2025? Então, aqui eu vou apagar isso aqui. Ó, evolução. Vou até aqui colocar uma interrogação aqui. A evolução das vendas por mês. Então, a gente consegue ver aqui, nesses dados, né, das vendas de café de uma máquina, a gente consegue avaliar tudo isso e mais um pouco ainda. Tem bastante dado aqui. Então, a gente tem 3.898 vendas de produtos de uma máquina de café, de uma vending machine de café. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Evolução das vendas por mês. Vamos dar uma olhada como que tá a nossa tabela aqui, ó, para vocês verem. It's not defined. Eu não rodei as... Eu vou rodar daqui para cima. Ele tá dizendo aqui, ó, você não definiu. É porque realmente eu só fui falando e não rodei. Então aqui, ó, se eu vim aqui, clicar na célula e vir aqui, ó, execute above cells, ele executa tudo que vem acima disso daqui. Então ele executou. Aqui eu rodei o info lá. Agora ele vai aparecer a tabela aqui. Então aqui a gente percebe que eu não tenho o dado por mês aqui, né? Eu tenho, na verdade, uma data completa. Eu tenho ano, mês, dia. Aqui eu tenho ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundo. Mas eu preciso aqui criar uma coluna para eu olhar a evolução das vendas por mês. Então, para isso, como que eu crio coluna? Como que eu acesso uma coluna aqui? Para eu acessar uma coluna, eu abro aqui, ó, chaves aqui. Acho que é chaves, né? Abro aqui e digito, entre aspas, simples ou duplas, o nome da coluna. E aqui, ó, o VS Code, ele sugere para mim. Então, eu vou pegar o date. Só que o date, ele não está como date. Lembra que a gente viu aqui que ele não está como date? Tá? Então, quando ele não está como date, a gente trata ele com métodos, né, com funções ali das strings, que é usando o str aqui. Tá? Para quem está estudando pandas aí no Python, para quem fez um curso, ou está fazendo, ou vai fazer ainda, vocês vão ver isso aqui, ó. Então, aqui eu posso usar str.slice. O que o slice faz? Ele fatia o meu texto. E aí eu tenho que colocar um start
e um fim aqui para ele. E aonde ele vai parar? Eu vou colocar aqui por experiência que eu sei, é o 7. Então, esse daqui, eu tô fatiando aqui uma data, entre ano e mês. E aí eu vou criar uma outra coluna aqui eu vou criar. Ó, eu copiei. É assim que nós criamos coluna aqui, que vai chamar... Eu vou colocar em inglês também, porque para a tabela ficar tudo em inglês. Vai chamar year month. Year month. Que é o quê? Ano mês. Ano mês, tá? Aí, se eu apertar aqui Ctrl Enter, eu vou e crio essa coluna. E eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, def main, pá, vou aqui, pronto. Criei a coluna year month, tá vendo? Ela não existia antes. Ó, tá vendo que ela não aparece aqui? Aí agora eu criei ela. E aí agora, como que eu vou fazer aqui a evolução das vendas por mês, né? Como que eu faço isso? Eu vou criar um gráfico, tá? Vou criar um gráfico simples, para efeito aqui didático, um gráfico simples. Não vou focar tanto na beleza do gráfico, mas que vai mostrar essa evolução aqui por mês, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o df main. A gente vai fazer o ponto plot dele aqui, plot. A gente vai colocar kind. Kind é o tipo do gráfico. O tipo que a gente quer é bar, tá? O tipo que a gente quer é bar, mas eu vou fazer melhor. Eu vou... Isso. Daí aqui no X, no eixo X do gráfico, eu quero quem no eixo X do gráfico? Eu coloco o nome da coluna que eu quero, que é a year month, certo? Beleza? E no eixo Y, quem que eu quero? O que eu quero aqui no eixo Y? Vamos fazer melhor. Vamos aprender já a agrupar aqui. Ao invés de fazer assim direto, vamos aprender a agrupar uma tabela. Vamos agrupar essa tabela então. A gente vai fazer assim, a gente vai pegar o df main, a gente vai agrupar a tabela. O que é agrupar? Imagina que a gente tem várias observações no mesmo mês. A gente pega e une elas, mantendo uma linha só por mês. E daí todos aqueles valores, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu selecionar aqui, ó, opa, ó, tá vendo aqui, ó? Que eu tenho, é o mesmo mês, tá vendo? É o mesmo mês. Aí, o que eu faço? Eu agrupo eles e tiro a média. Aí eu vou ter a média da venda por mês. Sacou? Então, a gente vai agrupar pelo quê? Pela year month ali que eu criei. E aí, a gente vai pegar a média da coluna e a gente vai selecionar a coluna aqui. A média dessa coluna. E a gente vai fazer aqui, ó, ponto min. Ó, isso daqui é o meu dado. Esse daqui é o meu dado agrupado. Então, eu tirei a média aqui por mês. Aí, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou montar aqui o meu df grouped. Ele vai se chamar meu df grouped. Onde aqui é o índice, tá? Quando eu agrupo isso daqui, vira um índice. E esse daqui vira o valor, tá? Não é bem um data frame isso daqui, tá? Não é bem um data frame. Se a gente colocar aqui o tipo, vamos ver aqui, ó. Se a gente colocar o tipo, tá vendo? Ele é uma série, é um Pandas Series, é uma série do Pandas. Para que isso daqui vire um data frame, eu tenho que transformar num data frame, mas dá para trabalhar com a série assim também quando fica assim. Eu posso usar aqui um reset index.
Se eu usar o reset index, tá vendo que agora ele virou um data frame. Por quê? Porque ele resetou o index passou a ser um index mesmo e não mais a data aqui. E o year-month passou a ser uma coluna normal. A gente pode usar assim também, tá? Então eu vou colocar aqui, já que eu vou chamar de df grouped. Df grouped. Eu sou meio ruim de digitação aqui. Eu sempre tenho que estar olhando no teclado, às vezes. Ainda mais que está escuro. df grouped, tá? Então a gente criou o df grouped. Eu vou deixar uma visualização aqui para ficar fácil. Opa. Aí, df grouped. Vou deixar uma visualização. Beleza. Então a gente criou uma tabela para quê? Para a gente criar uma visualização aqui. Essa visualização ela iria na nossa apresentação, né? Ela iria lá na nossa apresentação. Como que ela iria? Eu criaria um gráfico assim, ó, sns.bar plot. Aí eu ia colocar aqui, ó, ali o primeiro é o data. Quem que é o data? O meu df grouped. Tá, certo? Quem que é o meu x? O meu x é o year, month ali. Quem que é meu y? Que é os valores. Meu y é o money, tá? E aí tem uma questão aqui que é o que você quer ver, né? Então você tem um estimator. Estimator, ele é o quê? Qual a medida estatística que você quer ver? Você quer ver média, mediana, entendeu? Então no nosso caso a gente vai colocar o min. Estimator vai ser min. Por padrão já é min. Se você deixar sem nada aqui, vai ser min. Mas eu vou colocar para a gente ver. Então, vamos ver aqui, ó. Criei o gráfico. Mas, todavia, entretanto, porém, não está legal. Por quê? Não está legal. Porque a gente precisa mexer no tamanho dele aqui, ó. plt.figure. Figure. Tá? Aí aqui dentro você vai usar chama fig size. E aí eu vou colocar aqui 15 por 6, tá? E no final, para ele mostrar a figura, a gente usa um plt.show. Ah, mas ele mostrou a figura ali. Ele mostra, mas aí ele mostra esses textos aqui que geraram o gráfico. Nesse caso aqui, a gente aumentou e ele não mostra mais. Ah, mas tá ruim de visualizar. Não consigo ver aqui os valores certinho, né? Queria ver os valores na barra. Tá. Então a gente pode fazer assim, a gente vai passar isso para uma variável AX, tá? A gente passa esse gráfico para uma variável e a gente vai chamando os métodos dele aqui. Nesse caso aqui, ele tem um que chama containers. A gente vai pegar o containers aqui, tá? A gente vai colocar assim, ó. A gente vai chamar de labels. Nós vamos passar para uma outra variável aqui, labels. A gente vai pegar esses containers aqui no índice 0. Porque eu vou mostrar já o que é o containers. E a gente vai colocar aqui no gráfico dessa forma aqui, ó. Bar label. Antes não tinha isso, tá, gente? Antes tinha que fazer no forzão mesmo, fazer no loop. Aí era meio ruim, né? Agora eu acho que assim melhorou muito. Aí a gente colocou os labels aqui. Vamos ver se funcionou. Ah lá, funcionou. Tá? Então assim fica bem melhor, né? Ó, só para mostrar aqui o que tem dentro do AX Containers. AX Containers. Eu acho que eu tenho que colocar assim. Não. Eu sei que no índice 0 você pega os dados aqui, as labels, para você passar pro gráfico. É meio estranho, eu não consigo acessar aqui. Vamos ver se eu consigo acessar de alguma outra forma. Ele não é...
uma lista. Enfim, é dessa forma que a gente coloca os labels aqui, acessando o índice 0 desse AX Containers, tá? Aí, vamos colocar também um título no nosso gráfico aqui, que é assim que ele iria para a apresentação, né? Então, ele iria para a apresentação dessa forma aqui, ó. Evolução das vendas por mês. Então, vamos colocar aqui, ó, evolução de vendas por mês. É isso que o nosso gestor queria ver, é isso que ele ia ter. Tá, mas tá com 4 casas, não tem como mexer nisso? Tem como mexer, eu acho que aqui deve ter, ó, esse FMT aqui dentro. A gente formata ele aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Ponto 2F, que é dizendo que eu quero 2 casas decimais, mas não é assim não. Não é assim. Eu acho que eu tenho que colocar um... Aí, é isso. Coloca um porcentagem ali. Porcentagem 2F. Ele formata com 2 casas decimais. Então aqui a gente consegue observar, deixa eu ver se está na ordem certinho. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 e 3. Tá certo, tá na ordem certinha aqui já. Então aqui a gente consegue ver que as vendas, né, no mês 3, 4, 5 e 6 aqui praticamente estáveis. Aí tem uma queda em 7, 8 e 9. Provavelmente deve ser verão nessa época aqui. Provavelmente, não sei. É que supondo que o dado não seja nacional, porque não é mesmo, tá? É de outro lugar esse dado aqui. Só que eu não sei de qual local é o cara que postou. Enfim, tem uma queda nas vendas e depois a gente nota que não volta mais para o mesmo patamar, né? Não volta mais para o mesmo patamar, pelo menos aqui nesse gráfico que a gente tem. Então, uma coisa que o CEO poderia perguntar para você depois é: nossa, teve uma queda, por que essa queda? Por que teve essa queda assim? Quantos por cento foi essa queda? Você pode trazer na apresentação. Na apresentação você pode colocar essas informações a mais. E só que você vai ter que responder por que essa queda também, se ele perguntar. E aí você já... É bom você olhar esse tipo de coisa e já trazer a resposta. Já traga. Ou já mantenha ali contigo ali essa resposta, porque com certeza vão perguntar. Se não é erro nos dados, se é alguma coisa desse tipo. E aí você vai ter a resposta. Você vai investigar porque, não, é por causa do frio, ou é porque a máquina quebrou, a máquina teve um problema, e aí não conseguiu. Faltou, sei lá, copo na máquina, o abastecimento do café, faltou grão. Mas, pô, faltou todo mês, né? Aqui, ó, 7, 8 e 9, né? Pode ter dado um problema técnico no 7, no 8, no 9, ou pode aqui ter dado um problema técnico, aqui foi outra causa, aqui foi outra causa, né? Então, você vai ter que responder isso. Então, qual tipo de pagamento foi mais usado em 2024 e 2025? Então, para isso, a gente vai ter que pegar aqui o dado. Vamos pegar aqui, vamos pensar. Então, vamos pensar um pouco em estatística aqui. O tipo de pagamento mais usado. Quando a gente quer saber qual tipo de pagamento foi mais usado, a gente precisa olhar para a frequência, né? Frequência. Então, por exemplo, assim, se eu pegar aquele DF-Main lá, aqui tá, só um minuto, mudar para código. Se eu pegar aquele DF-Main, fazer aqui um group by, aqui ó, group by
Aí eu pego e agrupo aqui por, se eu não me engano, era cache type. Cache type era cache type. E aí eu faço o que? Eu faço um count, que é o que? A contagem. Vamos lá. Cache type. Um count. Pode ser um count da data. Pode ser um count de alguma coluna aqui específico. Um count da data. Eu vejo aqui que eu tenho cash, dinheiro à vista, e tenho card. Já eu não tenho outros tipos de pagamento. Eu poderia ter outros tipos de pagamento, mas não tenho. Aqui é 2, é simples, é 2. Então, aqui eu estou olhando qual o tipo de pagamento no todo, no geral, né? No todo. Porém, eu quero olhar em 2024 e 2025, certo? 2024 e 2025. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? A gente tinha criado uma tabela ano-mês, né? A gente tinha criado uma coluna ano-mês. Vamos criar uma coluna aqui que ela vai ser o quê? Ela vai ser só a ano. Que vai ser igual a df-main. Eu vou botar aqui a ano-mês. Vou fazer de novo um str.slice aqui. E vou pegar do 0 ao 4. Do 0 ao 4, que vai ser o ano. Vamos confirmar aqui. Antes de criar a coluna, vamos confirmar. Aqui eu só estou olhando. Ó, certo. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para criar. Então, eu criei a coluna ano. Agora, o que eu faço aqui? Eu venho e agrupo por ano. Opa. Ano. E o cache type. Então, veja. Agora eu tenho aqui o agrupamento, então, por ano, né? E por tipo. Então, tem por ano e por tipo. Aí, se eu quiser colocar isso aqui como um data frame, eu posso fazer assim. Então, veja. Aqui eu já consigo responder qual tipo de pagamento foi mais utilizado, usado em 24 e em 25. Cartão de crédito, né, gente? Lógico que vai ser o cartão de crédito. Mas, enfim. É uma pergunta fictícia aqui. Então, aqui a gente já poderia responder. A gente pode responder aqui embaixo, aqui nesse nosso projetinho. O cartão foi o método de pagamento mais utilizado nos anos de 24 e 25. Beleza, respondemos aqui. Tá? Respondemos essa pergunta também. E aí pode vir outras perguntas. Mas o quão maior é o uso do cartão? O quão maior é o uso do cartão? Foi em 24 ou foi em 25? Ou vendo esse dado, a pessoa pode perguntar assim: nossa, teve uma queda no uso do cartão, né? Qual foi essa queda? Muito devido a essa queda das vendas que a gente viu, né? Você vê, ó, aqui também reflete isso daqui, ó, teve uma queda nas vendas, então também teve uma queda, claro, no uso do cartão e no uso do pagamento aqui à vista. Porém, aqui a queda do uso do pagamento à vista parece que percentualmente é menor do que a do cartão, certo? Então aqui vamos para outra pergunta aqui de negócio. Quais foram os produtos mais vendidos de cada trimestre? Esse daqui já é mais embaçado, porque a gente tem que
criar agora uma coluna de trimestre, né? Então, uma coluna de trimestre, eu sinceramente não lembro como cria uma coluna de trimestre, mas eu acho que a gente pode transformar uma data aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó. A gente tem o DFMain, né? Quando eu transformo uma data em uma data mesmo, de fato, ó, quer ver se eu colocar aqui o date, ele não é uma data, tá vendo? Ele é um object. Se eu transformar esse date em data mesmo, como eu faço isso? Eu venho aqui, ó, pd to datetime, tá? Tô transformando em data. E eu vou criar daí uma coluna lá. Eu vou criar uma coluna, a date mesmo. Eu vou sobrescrever ela com a data em data mesmo, de fato. E eu vou mostrar aqui, ó, que mudou. Ó, mudou, vai mudar aqui de object para date time, né? Então vamos lá. Ó, mudou aqui, date time 64. E aí, quando eu faço isso, eu libero aqui, né? Eu tendo a ter outras funções de data, né? Eu tenho outras funções de data. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente não quer trimestre. Então, vou pegar a data. Olha que massa isso aqui. A data, eu vou chamar dt, que é para data. Vou chamar esse método dt e vou chamar aqui daí eu consigo aqui, ó, com o dt na data, eu consigo pegar o dia, ou só a data mesmo, ou o dia da semana, ou o dia do ano. Eu consigo pegar número de dias no mês. Eu consigo pegar frequência, hora, se é o final do mês, se não é e tal e tal. E muitas outras coisas. Uma coisa que eu quero é esse aqui, ó, quarter. Quarter. O que é o quarter? Vou pegar aqui, ó, o quarter, ele é o trimestre. O quarter, ele é o trimestre. Aqui ele não tem não chamou o método com parênteses, tá? Então, a partir do momento que eu transformo a data que estava em texto em data mesmo para o Python tem mais um monte de funções de data. Então, aqui eu estou pegando o quarter, que é o trimestre. Então, eu vou até marcar aqui, ó, pegando o trimestre. Tá. Só que esse trimestre sozinho, para mim, ele não resolve. Por que ele não resolve? Porque eu preciso olhar o ano mais o trimestre, porque tem que estar alinhado, né? Eu tenho que ter uma linha do tempo. E se eu quero saber quais foram os produtos mais vendidos de cada trimestre, eu tenho que pegar o ano mais o trimestre. Então vamos lá. Se eu pego aqui esse trimestre, tá? Eu vou criar uma outra coluna aqui. DFMain. Eu vou chamar de quarter mesmo. Quarter. Tá? Que ele vai pegar o trimestre baseado na data. Beleza. Criei. Agora, eu vou criar uma outra coluna. Eu poderia fazer tudo junto ali, mas eu vou criar aqui. Não é ano tri. Vou criar ano, year, quarter. Que vai ser o ano mais o trimestre. E aí eu vou criar aqui. Vai ser um concatenado de como que eu posso dizer? De textos, né? Por quê? Porque eu vou fazer assim. Eu vou querer o DFMain. Eu vou querer a coluna ano. Mas eu vou querer como string. Eu vou transformar em string a DFMain quarter. E antes disso, eu vou colocar também um Q. Para simbolizar que é quarter. Vou colocar aqui um Q. Então, vou separar aqui bonitinho. Vai ficar o quê? Ano que fulano de tal. Quer ver? Eu não vou passar ainda para a coluna para a gente ver, ó, como vai ficar. Ué.
Por que que tem esse... Tá pulando linha. Vamos ver o que isso daqui tá retornando. Quando dá erro, a gente tem que investigar. Eu vou colocar então S-Type STR. Eu acho que vai ser assim, ó. Assim vai ser o jeito certo de transformar para texto o número aqui para este caso. Então, aí, ó. Então vai ficar 24Q1 e tal, então assim por diante. E aí, por quê? Porque a gente vai usar esse ano mais trimestre para encontrar qual foi os produtos mais vendidos de cada trimestre. Mano, esse aqui tá meio chato, viu? Isso aqui tá meio chato. Quando eu criei essa pergunta aí, eu não sabia que ia dar trampo assim, não. Tá. Aí, aqui, vamos criar. Então, aqui vai chamar o quê? É o ano mais o trimestre, né? Então, eu vou botar, como estava em inglês, eu vou colocar em inglês também. Year quarter, que é trimestre. Ano, trimestre. Beleza. Ano, trimestre. Toma uma água aqui. Acabou minha água. Ano, trimestre. Beleza. Criei o ano, trimestre. Agora, os produtos mais vendidos de cada trimestre. O bagulho é louco, hein? Vamos lá. Eu tenho que fazer o quê? Agrupar aqui. Perdão. Agrupar por esta coluna ano trimestre que eu criei. Ano quarter. E aí é o que entra. Deixa eu ver se tem. Não. Ano trimestre. Eu tenho que pegar o produto, que eu não lembro o nome da coluna. Eu vou jogar aqui para eu ver o nome da coluna. Que chama Coffee Name. Coffee Name, é o tipo de café aqui, né? Coffee Name. E aí eu vou colocar aqui um count, só para a gente ver a frequência. Opa. Opa. Rapaz, não é aqui não. Não é aqui não. Aqui eu tô só contando mesmo por trimestre todo total. Eu tenho que selecionar aqui, ó, para selecionar aqui. Coloco uma listinha aqui dentro também. Tem que ser aspas simples aqui, normal. Só que aqui... Ali eu fiz uma contagem total por trimestre. Não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero exatamente isso aqui. Por que que eu quero isso aqui, né? Só que eu não quero todas as colunas. Não. Pode ver que aqui os números se repetem. Por quê? Porque ele está contando só o dado ali, né? Qualquer dado que tiver, ele vai contar. Ele está contando uma quantidade de linhas. Então, para isso, eu vou selecionar uma coluna aqui. Vamos ver se ele vai... Opa. Eu vou colocar a date, que ele está contando as datas ali. Simplesmente. Então, e eu vou também usar esse reset index aqui, porque daí ele transforma um data frame de novo. Deixa... Não vai, deixa assim mesmo. Aqui tá agrupado, né? Então aqui tá agrupado por ano e trimestre. E aí, o que é bom eu fazer? O que é bom fazer? É bom eu fazer um sort values aqui, sort values. Pelo quê? Pelo coffee name. Não, pelo coffee name não, desculpa. Um sort values, que eu vou fazer
uma ordenação dos valores ali. E aí eu tenho ascending, true, mas eu vou colocar como false. Aqui, que ele quer? Se o ascending é false, quer dizer que o descending é true. Então é isso. É do maior. Ascending igual a false é do maior para o menor. Ah, mas daí ele fez toda a coluna ali. Eu vou tentar aplicar a moda aqui. Eu não sei se tem a moda. Não tem a moda. Não tem a moda. Vamos olhar aqui no NumPy se ele tem essa função de moda. Tô olhando aqui. O SciPy tem a moda. O SciPy tem a moda. O que é a moda, tá, gente? Pra quem não sabe o que é a moda é o dado que mais aparece. É isso, o dado com maior frequência. Então aqui, como eu tô querendo ver os produtos mais vendidos de cada trimestre, eu tenho que aplicar a moda. Mas eu não tenho a moda no Pandas. Então, eu tenho que arrumar um outro jeito de aplicar isso. E como seria? Eu posso usar, mas antes eu tenho que importar a biblioteca aqui em cima. Então a gente já fez algumas análises aqui. Para quem tá na live, a gente já fez algumas análises aqui. Eu vou importar aqui. Import scipy.stats. Eu vou aqui, ó, from, né? From d scipy.stats. Import mode. Pronto. Import mode. Beleza. Agora eu vou aplicar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou aplicar esse mode aqui. Vamos ver. Talvez eu tenha que usar um lambda aqui. Lambda x mode x. Vixe. Tem que ler o erro, bicho. Tem que ler o erro. Eu vou fazer um count aqui. E... Ué, cadê o restante? Tem mais quarter. Tem mais quarter. Deixa eu ver aqui na biblioteca. Ah, boa, boa. Boa, boa. Tem uma maneira, é meio gambiarrado aqui. Mas vamos ver se vai dar certo. Que é eu colocar o AGG aqui. E daí na função eu usar o value counts. Value counts. Vamos ver se vai dar certo. Só que
ele contou por data. Não é bem isso. Não é bem isso. Eu posso vir aqui, tirar o date e usar o year quarter, né? Vamos ver se vai dar certo. O year quarter, mas eu quero do produto. Não, então não é. Então não é. Eu quero do produto. Eu acho que eu tenho que tirar isso aqui daqui. Ai, que treta isso aqui. Isso aqui é treta. E fazer aqui, como que era? Coffee name. Coffee name. Mas não tá mostrando tudo? Tô olhando aqui na biblioteca aqui pra ver. Vamos tentar isso aqui, ó, que eu achei aqui. Vamos tentar isso aqui, ó. Se vai dar certo. Aqui vai ser o apply lambda x mode. Por que trouxe um zero ali? Não entendi esse zero. Não entendi esse zero. Mas funcionou. Funcionou. Então, aqui, o que a gente tá vendo aqui? E ele tá organizadinho, certinho. Qual foi o produto mais vendido? O produto mais vendido por trimestre. Então, aqui respondendo aqui, produto mais vendido por trimestre. Então, a gente poderia formatar melhor essa resposta aqui numa apresentação. Então, eu diria lá, ó, no trimestre, no Q1 foi o latte, no Q2 de 24 foi o americano com leite, with milk aqui. No Q3 foi o americano com leite, no Q4 de 2024 leite e no 25 Q1 americano. Então, a gente conseguiu também responder essa pergunta aqui de negócio. Quais foram os produtos mais vendidos de cada trimestre? Então, usando a moda, né? Uma medida estatística aqui. Então, usando a moda para ver produto mais vendido. Opa, mais é foda. Mais vendido. Beleza? Então, aqui usei a moda como uma função para ver qual foi o produto mais vendido por trimestre. Qual a diferença de faturamento entre 2024 e 2025? Então, diferença de vendas da máquina de café de 24 e 25. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que agrupar os dados por ano de novo, ver as vendas totais, agrupar por ano, ver as vendas totais e comparar. Então, a gente pode fazer assim, ó. Eu tenho aqui o DF main, né? Que eu criei a coluna ano. Eu chamei de ano mesmo, era para chamar de year, né? Porque tava tudo em inglês aqui para ficar bonitinho. E tá, beleza. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que agrupar a group by por ano, né? E aí
É o faturamento total? É o faturamento médio? Qual o faturamento que é? Se for o total, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a coluna money no bolso, money. E a gente vai fazer um sum, se for total. Total. Então aqui, ó, tem aqui 24 e 25. Se for o total. Se não for o total, se for a diferença do faturamento médio, min. Mas normalmente faturamento é tudo, né? Faturamento é tudo. E aí a gente vê aqui, então, qual foi a diferença. Então, a diferença normalmente aqui é diferença percentual, né? Normalmente é isso que o pessoal quer saber. Tem a exata também, mas normalmente é a percentual. Tá? Então, aqui você pode fazer uma conta simples, assim, só pegar, olhou os valores aí, fazer a conta. Ou você pode fazer no Python também. Mas eu vou deixar esse valor assim aí, porque é importante também ver o total. E aí. Mas eu acho que eu prefiro ver por linha assim, ó. Então, como que eu faço para eu ver por linha? Eu uso pivot table, que é pivotar a tabela. Eu vou pivotar a tabela. E aí eu vou dizer o quê? Que o index da minha tabela, ele vai ser o ano. Não, o index não vai ser o ano, não. As colunas, as columns vão ser o ano. O valor, o values aqui, vai ser o money. Ó, tá vendo? Então aqui, ó, ano 24, 25. E aí eu posso colocar, aqui ele colocou o médio, mas eu posso colocar, ele colocou por padrão médio, mas eu posso colocar aqui que o AGG, ele vai ser a soma. Opa. Ah, não, desculpa, não é aqui. Eu posso colocar aqui, ó, AGG func. Vai ser a soma. Então, ele tá somando aqui, né? Aí, para eu criar uma outra coluna para eu fazer diferença, eu posso fazer assim, ó. Assign. Criando uma outra coluna. Assign lambda x. Aqui. Aí eu vou pegar. O que esse lambda tá fazendo? Esse assign? Ele tá percorrendo ali as minhas colunas. E aí eu vou pegar a coluna 2025 e vou dividir ela pela coluna 2024, certo? E ainda vou multiplicar por 100. Ah, tá, eu tenho que criar um nome para essa coluna. Então vai chamar diff percentual, vai percent. Diff percent. Vamos botar aqui diff percent. E aí vamos botar diff percent. Vou chamar. Então eu simplesmente dividi aqui 2025 pela 2024. E peguei aqui o percentual de diferença aqui entre as vendas. Qual é o percentual de faturamento entre 24 e 2025? A diferença percentual. 42%. 42%. Foi uma queda, né? Uma queda. Se a gente fizer aqui 830 menos 830 vezes 0,4251
4785. Não bateu minha conta, não. Tá errado minha conta percentual. Na verdade, aqui tem que ser assim, ó. É 1 menos. 1 menos esse percentual. Aí sim, é isso. 57% de queda. Vamos ver se é de queda. 574852. 574852. De queda. 57% de queda, tá bom? Tá bom para você? De queda nas vendas? De queda nas vendas. Então eu vou multiplicar aqui vezes 100 para eu ter em percentual realmente 57% de queda nas vendas, tá? E aqui embaixo fiz a provinha real aqui e bateu. Então, essa foi a última pergunta aqui que nós respondemos. Então, vamos passar brevemente aqui, vamos passar quais foram as análises que a gente fez lá desde o início. Então, para quem chegou agora, o que a gente fez aqui? A gente pegou dados de uma máquina de café disponibilizado publicamente no Kaggle. A gente importou esses dados, a gente deu uma arrumada aqui na tabela, era 2 tabelas, a gente uniu essas 2 tabelas em uma e daí a gente começou a analisar. A primeira pergunta que o gerente fez para a gente foi assim: ô Anderson, qual que foi a evolução das vendas por mês? Daí a gente falou: calma aí, gerente, vou fazer aqui para você, né? Vou colocar aqui na apresentação. Aí a gente pegou, criou uma coluna Irmanf aqui, que é ano, mês. Criamos essa coluna que a gente ia precisar. A gente agrupou os dados por essa coluna e tirou a média, agrupou e tirou a média por ano e mês, tá? A gente tirou a média, porque a gente fez uma evolução média, né? De faturamento, certo? Beleza? Aí, mas eu acho que aqui o correto não seria ser a média, não. Aqui o correto seria ser a soma, não a média. Não a média, porque aqui a média é a média do que vendeu ali no mês, né? Mas aqui eu acho que o correto seria ser o faturamento. Seria ser aqui, ó, sum. Isso é o total, né? O cara quer ver o total. Vou rodar de novo tudo aqui. Então, lá, beleza. O total tá aqui. Então aí a gente agrupou e fez o faturamento da maquininha de café total por mês, tá? Depois disso, o que a gente fez? A gente montou o gráfico. A gente montou aqui o gráfico. Como que foi a evolução das vendas. Então a gente vê ali mês 3, mês 4 não estava muito bom, mês 5 deu uma aquecida ali, mês 10 deu uma estourada de vendas, aí veio numa queda forte ali no final de 2024 até o começo de 2025. Estourou de novo a venda lá em fevereiro de 2025 e aí outra queda. Então é uma venda bem assim, tem altos e baixos aqui, né? Mas é importante que quando a gente olhe para esse gráfico, a gente tente entender, e aqui não vai ser possível, mas a gente tente entender no negócio o porquê que eu tive essa alta tão grande acima da média aqui em outubro de 24 e fevereiro de 25, e aí por que que isso caiu tão forte nesses períodos, né? Então é sempre importante olhar, mas algumas outras perguntas virão, né? Quando você apresenta um gráfico assim,
vão perguntar para você, qual foi a causa desse aumento das vendas? E aí você tem que saber junto ao negócio o porquê disso. Você não pode só trazer esse gráfico aqui e jogar lá para os caras, que você vai passar vergonha. Então, aqui eu não tenho como saber isso, tá? Eu tenho como, sei lá, inventar da minha cabeça aqui, mas eu não tenho como saber. Mas o que eu trouxe aqui é como a gente faz faturamento por mês. Faturamento da máquina de café por mês. Beleza. Aí perguntaram pra gente, e qual foi o tipo de pagamento mais usado em 2024 e 2025? Aí a gente fez o quê? A gente criou uma coluninha nova ali com o nome de ano, porque a gente ia usar era uma coluna de ano, baseado na nossa coluna de ano e mês. E aí a gente usou o slice aqui para pegar só o ano, ó. A gente pega de 0 a 4, a gente está pegando só o ano e não o mês, porque o ano tem 4 dígitos. Então a gente pegou esse ano, criou aqui, né? Ó, tá vendo aqui? Pegamos o ano. E aí a gente agrupou de novo pelo ano e pelo tipo de pagamento, que é o cash type. Tá? Porque ele perguntou qual é o tipo de pagamento que foi mais usado em 24 e 25. E aí a gente respondeu que em 2024 e 2025 o cartão foi o meio de pagamento mais utilizado, tá? E aí o gerente não parava. E ele falou assim, e qual que foi os produtos mais vendidos de cada trimestre? Ele tinha perguntado o tipo de pagamento e aí ele perguntou aí os produtos mais vendidos de cada trimestre. Aí a gente veio, né, preparar o terreno para fazer a análise. Então a gente pegou a data, coluna de data nossa aqui, a gente foi fazendo isso, tudo aqui na mão, na unha, no código, errando e fazendo. A gente pegou a data, transformou em data mesmo, porque estava em texto. Lembra, a data estava em texto. E aí, em texto, eu não consigo trabalhar muito com a data. Aí eu transformei a data para data mesmo, de fato, aqui, ó. Então, aqui, ó, PD to datetime, para datetime. E aí eu consegui fazer o quê? Extrair da data aqui, ó, com esse DT quarter, eu extraí o trimestre. Extraí e criei o trimestre. Por quê? Porque eu vou usar o trimestre aqui, ó, tá vendo? E aí eu fiz o quê? Eu criei uma outra coluna aqui que é o quê? O ano mais o trimestre, porque ele quer saber os produtos mais vendidos de cada trimestre, mas ele não quer só deste ano ou por trimestre de qualquer ano, né? Trimestre do ano de 24 junto com o trimestre de 25. Não, isso seria uma bagunça. Ele quer o trimestre de cada ano, ou seja, a evolução ali de cada ano por trimestre, qual foi o produto mais vendido. A gente criou ano trimestre aqui, então isso e com essa concatenação aqui de texto, de coluna, né? E aí a gente usou a moda, que é uma medida estatística. A gente usou a moda, que é uma medida estatística, que ela faz o quê? Ela vê a frequência, né? Qual é a maior frequência e retorna para a gente aqui qual é a categoria com a maior frequência. Então, a categoria com a maior frequência foi no primeiro trimestre de 2024 foi o latte, que vendeu mais. No segundo trimestre de 24 foi o americano com leite. No terceiro trimestre de 24 foi o americano com leite. No 24 Q4 aqui foi o latte. E no 25 Q1 o americano. Então, a gente conseguiu responder. E a última pergunta foi: qual foi a diferença percentual de faturamento entre 24 e 25? Eu montei aqui o agrupamento e dessa forma não dava para responder direito, eu ia ter que fazer a conta na mão. Aí o que eu fiz? Em vez de fazer o group by e o ano ficar desse jeito, eu pivotei a tabela e coloquei os anos como colunas. E aí, com isso, eu consigo criar uma outra coluna baseada nessas outras duas colunas aqui, que foi onde eu fiz a diferença percentual, que foi uma queda. Então, vou colocar aqui. Tivemos uma queda nas vendas de
57%. Uma queda nas vendas de 2024 para 2025 de 57,48%, não vou arredondar, 57,5%. Então, aqui a gente respondeu a última pergunta aqui do gerente. Então, aqui é mostrando o que um analista de dados faria com Python para responder essas 4 perguntas aqui. Então, eu vou puxar o outline aqui para vocês verem quais foram as 4 perguntas. Foram o quê? Evolução das vendas por mês, respondido. Qual tipo de pagamento foi mais utilizado em 24 e 25? Respondemos, cartão foi o método mais utilizado em 24 e 25. Quais foram os produtos mais vendidos de cada trimestre? Respondemos aqui, ó, latte, americano com leite, latte, americano. Então, Q1, Q2, Q3, Q4 e descobrimos todos os produtos por trimestre. Qual foi a diferença percentual de faturamento entre 24 e 2025? Respondemos também, tivemos uma queda nas vendas de 2024 para 2025 de 57,5%. E é isso. Descobri o que é programação há uma semana. Comecei a estudar o Python com Guanabara 3 dias. O que você me recomendaria estudar mais? Estou bem perdido. Nem sei se tem tanto mercado com Python. Porra, mano. Python tem mercado pra caramba, bicho. Tem bastante mercado, mano. Guanabara é um excelente curso. Mas assim, depende do que você se interessa mais. Isso que eu fiz aqui agora é para um analista de dados utilizar o Python, né? Como ele utilizaria o Python como se fosse um Excel ali, né? Para ele fazer as análises dele. Mas você pode usar o Python para desenvolvimento web, que é criar sites. Você pode usar o Python. Hoje, não sei se você sabe, mas o Python, ele é a principal linguagem utilizada em ciência de dados. Em ciência de dados não, em inteligência artificial. Projetos de inteligência artificial. Hoje é o Python mais utilizado. Nesses projetos que a gente vê de automação, de chatbot de Telegram, chatbot de WhatsApp, hoje a maioria é feita em Python, tá? Então, uma linguagem muito versátil, uma linguagem que para análise de dados é um diferencial, e é por isso que eu abri essa live aqui, para mostrar aqui o passo a passo para a gente responder 4 perguntas de negócio. Mas você pode usar o Python para automação, para desenvolvimento web, para análise de dados, para ciência de dados, para inteligência artificial. Eu acho uma linguagem muito versátil e uma das mais fáceis de aprender, eu acho. Então, Rodrigo, vale a pena, cara. Vale a pena. Se dedica e depois você vai encontrar a sua área aí no Python, entendeu? Aqui com a gente é dados, né? Mas você pode encontrar outras áreas aí. Dá uma pesquisada, pergunta pro GPT aí quais as áreas você pode aplicar o Python, né? E aí o ChatGPT, o Gemini vai poder te responder, mas são, uma infinidade. E aí tem gente que pergunta, nossa, Anderson, mas qual é a vantagem de eu utilizar o Python, sendo que eu já tenho o Excel para analisar dados? A vantagem é que o Python é muito mais rápido, muito mais leve, e uma vez que você fez o código, você vai rodar ele dezenas e milhares de vezes, basicamente automático. Você deu o play no código, roda tudo. Então, se for uma análise que você tem que fazer todo mês ou toda semana para o seu gerente, você dá o play e roda tudo. Você faz uma vez, você quebra a cabeça uma vez. Enquanto que o Excel, enquanto vai entrando dado ali no Excel, você tem que ir arrastando fórmula, você tem que ir sempre formatando a tabela de novo. Você tem, mas tem o VBA lá que eu consigo programar no VBA. Cara, o VBA é muito mais pesado que o Python.
Python vai exigir muito menos recurso computacional para analisar dados. Em termos isso eu estou falando não Big Data, né? Que é muito dado. Não Big Data. Estou falando de bases até, sei lá, 1 milhão de linhas. Aí, 1 milhão de linhas no Excel trava, morre. Enquanto que 1 milhão de linhas no Python vai que vai. Se você souber fazer o código e usar a ferramenta certa, vai bem demais. Então, eu acho que a vantagem do Python frente ao Excel é gigantesca, assim, não tem comparação, né? Não tem, para mim não tem. Então é isso, gente. A live vai ficar gravada. Eu utilizei o Pandas aqui como a minha biblioteca de dados. Para quem não conhece, é uma biblioteca de manipulação de dados chamado Pandas. Usei o NumPy, que também é para manipulação e cálculo de matrizes. Usei PyPlot para fazer gráficos, junto com o Seaborn para fazer gráficos. E usei o SciPy. Não, o SciPy Stats eu não usei, mas eu usei a moda. E usei os dados do Kaggle, os dados públicos do Kaggle aqui. Então é isso. Vou deixar gravado aí. E depois quem quiser saber mais, tiver mais dúvida, pode perguntar nos comentários da live também que eu respondo. Beleza? E brigadão, tamo junto. Falou!